Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai explorar um pouco mais do .NET, fazer umas dicas e truques aí do .NET 8, ok? Isso aqui é mais informações e o que eu quero trazer para vocês hoje só abranger em alto nível, né? Umas dicas aqui no .NET hoje para codificação. Essas dicas valem também para o C Sharp, para o F Sharp e VBNet. E outras linguagens também. Essas são dicas no momento que você vai melhorar seu código, no momento que você vai escrever esse código, para Java e outras linguagens também. Então é importante que essas dicas não é só para o .NET, mas a gente está abordando mais para o .NET 8 aí específico, ok? Que a gente está explorando mais o .NET. Classes e métodos e variáveis deve ter nomes compreensíveis, certo? Então, no momento que você vai o nome, o nome ali da classe, do método e da variável, ele deve explicar tudo que o leitor precisa saber, o desenvolvedor, no momento que ele vai é, ler o código-fonte, para quem está entendendo. Então, os nomes devem ser bem legíveis. Então, não pode haver necessidade de um comentário ali explícito, de algo assim que acabe dando desentendimentos a quem está lendo. Os métodos, né, não podem ter altos níveis de complexidade, certo? A complexidade ciclomática, que é a complexidade ciclomática, é que vários submétodos e métodos acaba complicando e às vezes até a própria linguagem, você utilizar outras expressões lambdas, tudo isso, você deve facilitar ali, que às vezes você não precisa utilizar tudo isso. Então, facilitar o fluxo que o desenvolvedor olhe para o código e veja todo o fluxo ali e leia corretamente. Então, deve ser verificada e a gente não tem muitas linhas de código. Um método que tem muitas linhas de código acaba complicando na análise específica do trabalho do desenvolvedor. Até um entendimento de regras de negócios. E isso no momento que o desenvolvedor vai começar a verificar o fluxo, ele vai acabar demorando para entendimento. Sem muitos comentários também. Os membros devem ter a visibilidade correta, certo? Então, os membros que no momento que você for desenvolver, o que são os membros? São as propriedades de uma classe, né? Então, a linguagem ali, o C Sharp, que é a linguagem orientada a objeto, o C Sharp ele permite o encapsulamento com diferentes palavras, né? Então, os gets e sets devem ser, né, inicializados para que você possa criar ali as propriedades. Então, a gente deve definir ali os membros, somente leitura, read line, tal. Então você deve explorar a linguagem C Sharp e saber essas visibilidades. Aqui a gente só está falando as dicas e os truques ali que a gente deve no momento ter ciência da codificação. Então o código duplicado deve ser evitado, porque não há razão para ter código duplicado em uma linguagem de programação de alto nível, como C Sharp. Ok? Então os objetos devem ser verificados antes do uso. Os objetos nulos também, a gente quando vai pegar os objetos nulos, a gente pode existir ali um código que deve ser verificado o tipo nulo. A gente tem que verificar esses objetos. Então vai ressaltar aí que temos uma referências anuláveis para os objetos aí em C Sharp. Então você fácil ali colocar os objetos anuláveis. Então você pode também consultar a Microsoft ali, a documentação .NET e ver o Normal Reference. Então você vai saber ali. As constantes a gente deve, os enumeradores devem ser usados. Então uma boa forma de evitar números e textos mágicos é quando a gente transformar essas informações em constantes, certo? Numeradores que geralmente são mais compreensíveis. Então as constantes a gente utiliza bastante. Então a gente deve trabalhar em cima disso. Os descartes dos objetos que você criou também, se eles forem descartáveis, também a instrução do try catch não pode estar vazia. Pelo menos os métodos públicos devem ser comentados. Como assim? Os métodos públicos eles devem, no momento que você está codificando aquele método, esses métodos públicos ele deve ter um summary ali para tratar as entradas, os atributos daquele método, qual o objetivo daquele método. A gente deve também tratar isso no summary. E as instruções, né, switch case deve ter um tratamento para dar melhorar ali qual o objetivo de switch case, não utilizar muito também, mas em alguns cenários você pode utilizar o switch case, ok? Então, aqui eu vou pegar só um exemplo aqui para a gente começar a codificar no Visual Studio e a gente entender um pouco desses conceitos, ok? Estou aqui no Visual Studio, eu fiz aqui só uma aplicação em console application, certo? Aqui é a aplicação console.
e utilizando o .NET 8, XE, somente para a gente ter uma visualização aqui de algum cenário. Não vou trabalhar de todos, senão vai ficar longo. Esse vídeo é objetivo, é só a gente passar ali entendimento ali do .NET 8, como a gente tem essas dicas aí, né, de codificação. Então, aqui eu criei aqui um model, eu criei aqui uma forma de, por exemplo, renomear e nomear métodos e classes. Eu posso, na linguagem, no momento que eu vou desenvolver um projeto, eu posso desenvolver com aqui, por exemplo, uma aplicação aqui para passagens aéreas. Um exemplo, né, básico. Eu posso, primeiramente, ter o objeto passagens, né? Em um voo a gente tem que ter uma passagem ali. Se você está desenvolvendo para uma empresa, né, que você está ali fazendo uma explicação, você desenvolver e você renomear em português, sim, todos os atributos também tem que ser português. Você não adianta colocar aqui passagens, colocar aqui em inglês. Então você coloca passagens, origem, destino, ida, até para compreensão mesmo. Se você for fazer um treinamento de empresa, até para entender os módulos específicos de passar, de pessoas que vão trabalhar em cima desse módulo ali do sistema de voo. É, e aí você especifica aqui, então você tem que colocar em português, passagens, origem, destino, ida, uma passagem, né, tem origem, destino, ida, volta em maiúsculo, passageiro. Se você quiser colocar essa classe em inglês, aí você sim, você em inglês aqui, é passagem, você coloca um ticket, né? Ticket. Aí você traduz essa classe. Você vai colocar a origem, destino, depth, retorno, certo? Em inglês você vai colocar essa classe. Se for criar um projeto ali para protótipo para determinada empresa ou explicar a determinados colaboradores ali um módulo específico para facilitar a tradução. Então, renomear as classes com seus devidos nomes e objetos, isso também deve ser bem claro no momento que você for desenvolver. E aqui tem passagem, tem um passageiro, né, que tem a quantidade e tipo de passageiro. E aí eu coloquei passageiro, passageiro, então eu tenho aqui um monte de passagem type. E aqui eu clico no View Model só para exemplificar, mas aqui é só para a gente agora ter outro conceito, o conceito aqui de interfaces, que a gente deve criar, escrever bem, que é o conceito de tirar a complexidade do código, que a gente viu lá. Um exemplo também legal, você tirar a complexidade de código, você utilizar a interface, facilita muito. E no momento que você utiliza a interface, você herdar essa interface e fazer aqui os métodos específicos. E aí você vai dando o método específico dessa classe, que é reserva. A gente já é daqui de uma reserva. Ele vai adicionar uma passagem. Só que aqui é o erro ciclomático. Vou até comentar aqui. O erro ciclomático está aqui. Eu coloquei só um código de exemplo para nós termos aqui um entendimento. Se a gente for ver aqui, ó, olha o tamanho desse código nesse método para adicionar uma passagem, que é só um exemplo, né? Eu não vou testar esse código não. Muito grande. O que a gente poderia fazer, no momento que você vê um código desse, é você entender cada função que é feita e criar métodos privados dentro da classe. Se algum método que você utiliza, ele pertence ao escopo da classe, você deve refatorar. Aí a gente vai lá vai ver o conceito de refatoração aí, e aí a gente vai aprender um pouco mais. Então a gente deve trabalhar, na verdade, o conceito de refatoração. Você viu o método aqui, por exemplo, um método aqui que a gente deve, lá também outros conceitos de codificação, é fazer suas próprias, atribuir seus métodos, seu específico atributo. Private, public. Um private, você deve ter visibilidade somente na classe. Então você deve falar calcular taxas. Eu não preciso colocar calcular taxa como público, certo? Somente a reserva vai ter acesso a calcular taxa. Então eu devo colocar esse método como privado. E esse método aqui no momento de adicionar, eu chamo
essa classe, calcular taxas, certo? Passando o valor aqui da taxa. Esse método tem que ser privado. Então a gente no momento de codificar, a gente deve entender se os atributos, no momento, os métodos, né, associar ali se ele é privado, se ele é público, a gente deve associar isso, entender. Já o método adicionar passagem eu quero como público, então eu tenho que conservar isso aí. Outra coisa, aqui esse método aqui é só para exemplo, certo? A gente não vai executar isso. Outra coisa é no momento de as constantes aqui, ó, a taxa de bagagem. Aqui vai essa taxa de bagagem, posso colocar aqui como um preço fixo e esse valor aqui não pode ser alterado, é uma constante. Então ele vai calcular a taxa aqui. Eu posso fazer var result, eu posso calcular, né, valor mais taxa de bagagem e fazer esse valor aqui, fazer esse cálculo. Então, usar constantes também, a gente deve saber a aplicabilidade do que a gente está utilizando essas constantes também, certo? Colocar também o método certo para atribuir o acessador, né? O acessador que a gente chama que é private, público e privado. E protect test também. Então a gente deve entender cada conceito e ali começar a trabalhar, certo? Então, é que eu não vou passar por todos, mas esse é o básico. A gente, primeiramente, entendeu o conceito ali da aplicabilidade de codificação, que na verdade vem ali do clean code, refatoração, e a gente começar a analisar o código e melhorar esse código. É algo que demora um pouco, mas é viável para esse trabalho, certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês e até a próxima, pessoal.